Como sempre, a Matsuda marcando presença aqui no SBA, tanto no Agrocanal quanto no canal do Boi. E eu quero agradecer a sua audiência, você que é cliente da Matsuda, obrigado pela preferência. Você que quer fazer um trabalho de produzir qualidade, produzir quantidade, mas com sustentabilidade, parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho que você faz. E nós temos que nos curvar, com certeza, né? A você, produtor de alimentos, você que faz com muita competência, sabemos do seu trabalho, esforço, dedicação, empenho, principalmente o planejamento que faz para produzir cada vez mais, de sol a sol, incansavelmente. Eu sempre digo, você é um talentoso, não é, produtor de alimentos. E nós agradecemos, com certeza. Se você nos acompanha desde as 6 da manhã, nós tivemos aqui a participação do pecuarista, também pesquisador em desenvolvimento sustentável, doutor em meio ambiente, o Leonardo Rezende, o mineiro Leonardo Rezende, que trouxe justamente importantes informações sobre sustentabilidade. E volta novamente aqui para falar desse projeto futuro. Destacamos, por exemplo, o sistema silvopastoril, uma técnica fantástica para que nós consigamos agregar valor num único ambiente, onde produzimos a carne, produzimos o pasto, né? A carne, produzimos também a madeira. Destacamos a pecuária neutra, esse projeto Pecuária Neutra, que a Fazenda Triqueda e mais duas já estão englobadas nesse evento, desenvolvendo tecnologias diferenciadas, né? E com tecnologias da Matsuda sendo colocada na propriedade rural. E agora nós voltamos para também destacar sobre o que vem pela frente. Como é que essa pecuária ela vai se comportar nesses próximos 20, 30, 50 anos e o quanto nós podemos colaborar para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Mais uma vez, obrigado pela sua vinda aqui, Leonardo, né? Parabéns pelo seu investimento lá na fazenda, pela parceria que faz com a Matsuda. E eu tenho certeza que a pecuária neutra é um divisor de águas, né, para o nosso mercado da carne bovina, que, diga-se de passagem, está muito bem, produzimos muito, com muita qualidade, mas temos que continuar afunilando para a qualidade total, não é mesmo? Mais uma vez, obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. Bom, voltando à década de 1950 até 2000, a gente fazendo um resumo rápido do que aconteceu no agronegócio, os centros de pesquisa alcançaram grandes índices de sustentabilidade, através da Embrapa e as faculdades, igual a gente já citou. A gente domestificou toda a parte de produção tropical, tanto de grãos quanto de animais, e a gente saiu com saltos, duplicando, triplicando a produção, e hoje a gente chega no momento que a gente tem que olhar para a sustentabilidade. O que veio para ser um divisor de águas é o aumento da biodiversidade, a diminuição da monocultura. Em vez de ter grandes extensões de monocultura, grandes extensões de pasto puro, grandes extensões de soja, às vezes um talhão de 10 mil hectares de soja, sem uma árvore no meio, a gente agora vai ter uma integração maior. Então, a gente está falando que numa visão mais holística, olhando todo o bioma, o ecossistema, a gente vai ter unidades menores produtivas. Então, um pouco de pecuária, um pouco de madeira, um pouco de milho, um pouco de soja e muitas vezes integrando isso. Isso vai ajudar também com que as reservas florestais, as matas nativas, tenham uma presença maior nas fazendas. Especificamente sobre as agroflorestas e modelo silvopastoril, a gente, além de produzir carne e madeira, a gente fixa carbono no solo de forma intencional em grande escala. Isso é um divisor de águas. E para onde a gente caminha? É valorizar agora, mais do que a carne neutra, apesar de ser um produto muito interessante, ele aborda só um tema, é só a emissão de metano. E quanto aos outros impactos? A gente tem muita condição, de novo, o Brasil é um país tropical, extremamente valorizado, a gente tem muito mais a ganhar numa economia de baixo carbono, numa economia de exigência ambiental do que os países europeus, do que os países do hemisfério norte, como Estados Unidos e Canadá, porque lá eles têm um inverno muito rigoroso, o que faz com que uma árvore no Brasil cresça 3 vezes mais rápido do que uma árvore na Europa. Porque no inverno essa árvore lá entra em dormência.
Por isso que eles não têm a pecuária a pasto lá também. Então, essa condição típica dos países do hemisfério sul, a gente está falando de Brasil, África e Austrália, numa visão mais macro, assim. E o Brasil, ele concilia a América do Sul, né? Não só o Brasil, mas toda a América do Sul, mas especificamente o Brasil, de toda essa faixa, é o que tem clima, tem solo, tem umidade e tem tecnologia, tem conhecimento. A Embrapa hoje é líder em integração. Ela é líder, a Embrapa sabe produzir 2 coisas, 3 coisas no mesmo espaço, ao mesmo tempo, e essa informação está gratuita para os produtores. Então, a gente caminha para isso. A gente caminha para produzir madeira, produzir o bovino, para produzir outro animal junto desse bovino. Por que não introduzir uma cabra junto com o animal? Por que não introduzir a galinha? Por que não introduzir o porco e começar a ter um aproveitamento melhor daquela pastagem, daquela fonte de nutrição? E a gente vai ter uma maior sintropia, então os sistemas se recarregam. Você imagina que cada animal gosta de um pedaço da folha, o boi gosta da folha mais larga, o carneiro come o talo, a galinha já cisca e come a larva do berne que vai no boi, o porco, por sua vez, revolve a terra e aera o solo, e cada um faz dejetos diferentes, cada um o esterco de cada um tem nutrientes diferentes para aquele solo e isso enriquece a microfauna do solo. A gente tem mais organismos trabalhando ali e eles que vão ser o nosso adubo. Natural. Natural e com menos aditivo químico. Não estou falando que a gente vai parar de usar adubo, mas a gente vai usar menos. E o pasto de boi, por exemplo, não vai precisar ser aquele mar de braquiária puro, onde às vezes a gente tem uma invasora no pasto, a gente fala é praga, arranca aquele rabo de burro, aquele sapê, porque se um animal não gosta, outro animal pode comer, então fica uma coisa mais harmônica. Tendo mais de uma variabilidade, a gente pode ter mais microfauna, mais microflora, facilitar a convivência comercial com o ambiente selvagem, silvestre. Com uma rentabilidade, com certeza, agregada. E com mais rentabilidade. Agora, os desafios não param, né? São muitos os desafios. Nós tivemos o Tratado de Quioto, por exemplo, na década de 90, né? Se não me falha a memória. Uhum. E como é que estamos em relação a isso? O Tratado de Quioto veio para regular as emissões de gases de efeito estufa. Ele continua em vigor e a cada reunião que a gente tem da ONU, que realiza as COPs, tivemos uma COP do Rio, a ECO 92, e vamos tendo COP a cada 2 anos, 4 anos, tivemos uma COP de Paris do ano passado, que foi muito importante, onde pela primeira vez os Estados Unidos e a China se comprometeram a reduzir as emissões, porque até então eles não tinham ratificado o protocolo de Quioto, assumindo uma meta para redução. E a gente vê que cada vez mais esses produtos ganham espaço, cada vez mais o consumidor quer um produto limpo. E assim como toda a indústria, todos têm que fazer o dever de casa, a gente tem que entregar produtos mais limpos. Com o mundo inteiro, todos os países, se a gente for pensar em economia global, mais de 50% da economia está entre China e Estados Unidos. Agora, eles ratificando esse tratado, a gente ganha muita demanda internacional. E o mundo está de olho no Brasil, né? Olha, essa nova geração de empresários rurais, eu digo que são divisores de água, porque buscam rentabilidade, mas também gerar sustentabilidade, equilíbrio, fauna, flora, né? Tem que ter equilíbrio para que nós consigamos estender essa qualidade de vida aí para os nossos descendentes. E parabéns mais uma vez, viu, Leonardo, pelo trabalho que você faz, a assessoria que você tem lá do Henry, enfim, nosso braço, eu sempre digo que são os nossos braços esticados ao produtor rural, ao empresário rural. E vocês usando a tecnologia da Matsuda, quer dizer, faz o mais com menos, faz essa verticalização que é importante para a pecuária moderna. Com certeza, eu tenho muito a agradecer ao Júnior, ao Henry, que nos atende lá também.
Eles que procuraram a gente, quiseram introduzir o melhor uso de cada sal em cada etapa dos animais. Então, a gente antes não usava um sal específico para o período da desmama. Quando a gente desmama os animais, esses bezerros entram em fase de recria, e a gente estabeleceu isso, ajudaram a gente a melhorar um pouco o creep feed, que é uma coisa um pouco sensível dentro da fazenda, porque às vezes a gente pensa que o creep feed tem que ser muito incrementado, caro, com régua, e não. Então a gente vai adaptando para o que funciona, e a experiência desses técnicos, tanto do Júnior quanto do Henry, de rodar e ver muitas fazendas, ter muitas experiências que deram certo, que deram errado, é crucial para a gente fazer a pecuária funcionar dentro da fazenda. No caso, Leonardo, nós temos aí um Brasil que cresce muito rápido. A pecuária tem absorvido muita tecnologia da agricultura. Essa integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta é uma realidade Brasil afora. Temos, por exemplo, exemplos lá em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, é conhecido como o Chico holandês, é o Ack van der Wijn. Uma pessoa que vem difundindo a integração já há muitos anos para se produzir mais soja, para se valorizar o solo, usar a braquiária para dessecar, para fazer o plantio direto. A braquiária MG4, por exemplo, é uma realidade nas propriedades rurais hoje. A rosiziense também, com tecnologia Série Gold, quer dizer, tudo isso para valorizar um patrimônio que é o solo, não é? Agora, como é que está o nosso Brasil, o potencial do Brasil em sustentabilidade? O potencial do Brasil é gigantesco. E a gente, quando fala em integrar e fala em usar bem os insumos, os nutrientes, os minerais, a gente está falando em eficiência energética, a gente está falando em eficiência hídrica, a gente está falando em menor pegada ecológica, e a condição tropical nossa favorece muito. Se a gente pode fazer a integração lavoura, pecuária, floresta e a semente de braquiária, aproveitar a adubação residual do milho, ou seja, a gente planta 2 safras com uma única adubação. E a árvore que está ali também introduzida naquele sistema, ela é beneficiada com essa adubação, e o rodízio de safras, a rotação de safra, uma hora planta milho, uma hora planta soja, passa a forrageira de novo, o capim, o braquiária, por exemplo, na área. Isso favorece o não esgotamento dos recursos naturais do solo, isso enriquece a microfauna do solo, isso faz com que cada uma dessas espécies retire e também coloque nutrientes diferentes no solo, favorece a capilaridade do solo. Cada sistema radicular de cada planta diferente, ele vai fazendo os caminhos por entre a terra e aquele solo não fica tão compactado. Então é isso que a gente está falando, isso que é sintropia. O que é sintropia e entropia? São sistemas de energia. Para se entender bem, na entropia, há perda de energia no sistema. Uma lâmpada, para ela acender, ela gera luz e gera calor. Mas aquele calor daquela lâmpada a gente não está aproveitando para nada. A gente poderia aproveitar aquele calor para gerar um outro benefício, como esquentar uma caldeira de uma indústria. E é isso que o agronegócio hoje que tem a melhorar. Ele é entrópico, ele não soma 1 mais 1 nesse sistema, nunca é 3. E dentro desses sistemas agroflorestais ocorre a sintropia. Então a gente aduba o milho e a semente do braquiária ganha essa adubação de graça, e o eucalipto também. Então com 1 a gente faz 3. Com uma única adubação, a gente tem efeito residual para as outras plantas. A variação do sistema de radicular, ela ajuda na infiltração de água do solo. E com isso, a gente consegue tirar uma propriedade, igual você muito bem falou, uma propriedade para o potencial de 3 em termos de faturamento. A gente, ao fazer a integração, ao favorecer a biodiversidade, a gente consegue aumentar a produtividade. A gente tira uma safra de boi, de arroba, a gente tira uma safra de milho, uma safra de madeira, no mesmo espaço, ao mesmo tempo. É isso que a gente conseguiu fazer, a gente otimizou a unidade de área nossa, o hectare. Com 1 hectare, que antes a gente produzia uma coisa, agora a gente produz muitas, com um custo baixo e dando um salto na margem de retorno. O senhor visitou a nossa unidade aqui, teve um laboratório,
tanto na parte de produção de suplementos minerais, teve também no laboratório de sementes, conheceu o campo agroecológico, não é? Viu justamente o trabalho que a Matsuda faz para agregar valor no mundo do agronegócio. E nós conversamos a respeito, por exemplo, da leguminosa híbrida Java, que ela potencializa justamente essa condição de fixar nitrogênio e gratuitamente no solo, não é? Ela tira o que de fato nós precisamos e devolve à natureza o que também necessita, e fixando o nitrogênio. Quer dizer, olha o custo-benefício disso. O caminho é esse. Ao introduzir forragens diferentes, a gente estava falando isso no bloco anterior, cada uma faz uma função. O braquiária, ele tem uma exigência. O eucalipto tem outra exigência. Um precisa de mais fósforo, um precisa de mais potássio, outro precisa de mais nitrogênio. E essa troca de espécies é muito interessante. Cada uma também fixa algum nitrogênio no solo. O uso de leguminosas é uma coisa que já está mais do que provado que ele funciona. Em vez da gente ficar utilizando adubos minerais, porque a extração do mineral do solo, ele é um impacto ambiental. Você imagina para esse nitrogênio chegar em saco na sua fazenda, qual que foi o processo da indústria que levou e qual o impacto que a gente está falando? A gente está falando que o nitrogênio está ligado diretamente à indústria do petróleo. Então, o nitrogênio vem da ureia, a ureia vem da produção, subproduto, ele é da cadeia produtiva do petróleo, então a gente está substituindo um adubo de origem fóssil para um adubo natural. A gente fixa nitrogênio através de um componente vegetativo que a gente introduziu, enriquecendo a nossa pastagem. No caso da produção de madeira, né, exclusivamente, eu tenho mercado para ela? Olha, a madeira para serraria é um mercado que só tende a crescer. Estimativa da FAO indicam que vai aumentar 40% a demanda do mundo por madeira. E a gente sabe que com o avanço do controle sobre os biomas nativos, hoje ainda se desmata muito de forma irregular no Brasil. E esse consumo de madeira é feito por nós, principalmente no maior polo comercial do Brasil, que é o Sudeste, com documentação às vezes não muito idônea. Então, a única solução que a gente tem como consumidor para estancar esse problema é comprar madeira de origem de florestas plantadas renováveis. É o plantio, é a cultura da floresta, é a silvicultura. A gente é líder mundial em tecnologia de plantio de florestas pela condição nossa de país tropical. É o país que mais cresce madeira no mundo, é o Brasil, assim como outras grandes vocações que a gente tem, muito a enaltecer do país. Então, ao se produzir madeira para serraria, você tem uma poupança com alta segurança. Quer dizer, não vamos precisar derrubar árvore nenhuma, pelo contrário, vamos plantar para colher. Nenhuma. E a vantagem do mercado florestal é que o tempo joga a seu favor. Você não tem um produto pronto. O boi gordo, ele tem que ir para o frigorífico, senão ele emagrece. A soja, quando vem a safra, você tem que colher. E muitas vezes você está refém da volatilidade do dólar, do momento econômico do país. E quando você tem uma árvore de madeira, você pode esperar 1, 2 anos que essa árvore só vai valorizar e aumentar o volume. Nós temos vários tipos de árvores. O eucalipto, de fato, é a madeira? O eucalipto, ele é a madeira que vai aguentar a pressão de consumo da população mundial. É a árvore de maior desempenho em crescimento. Agora, a gente pode usar o mogno, o cedro, a teca, o paricá, o guanandi. Porém, o eucalipto, eu comparo ele ao boi Nelore. Ele é rústico, ele se adapta a mais situações, ele tolera um pouco de erro no manejo e ele não precisa de uma condição hídrica e de solo tão específica quanto as outras madeiras que a gente citou. Bom, nós estamos finalizando a nossa participação. Fica aqui um espaço para que o senhor coloque alguma opinião, enfim, né? Até mesmo o site. O importante é que nós reprisamos aqui o site, que é o www.pecuarianeutra.com.br, para que vocês tenham acesso. Quero agradecer mais uma vez a sua vinda aqui, as nossas participações no Agrocanal e no canal do Boi também. Teremos muitas outras, com certeza. Voltaremos à sua propriedade para registrarmos todo um trabalho que faz junto com o programa Desempenho Máximo, esse novo protocolo de manejo nutricional, e também mostrar, não é,
o quanto a gente pode fazer para melhorar o nosso clima, o nosso planeta sem destruir. Vamos preservar, vamos conservar, ganhando dinheiro, gente. Olha que maravilha, não é mesmo? Vamos afunilar para a qualidade total. A Matsuda está aqui, pesquisador ali, mas você com seu empenho, dedicação, trabalho árduo com certeza e principalmente planejamento, vai chegar ao seu objetivo. Conte com a gente, viu? Obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui, um bom retorno a Minas Gerais, um ótimo trabalho lá. Eu agradeço muito a você, João, ao Dr. Jorge e a toda a equipe da Matsuda. Eu passei 2 dias aqui hoje, fiquei encantado com o espírito de equipe e comprometimento dos funcionários e colaboradores da Matsuda. Parabéns para vocês também. Bom, trabalhamos exclusivamente para vocês, eu sempre falo aqui que nós aqui fazemos a experiência, os experimentos, viu, Leonardo? Quem faz os resultados são vocês, produtores rurais, é você que faz o resultado. Parabéns, até a próxima. Matsuda, quem usa não muda, Matsuda.